Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. Nesse ritmo aí de Super Mundial, Benfica pode esperar, a sua hora vai chegar. Cantou José Boto no vestiário do Flamengo? Não. Não, ele não cantarolou isso não. Mas vamos falar sobre essa... Eu acho que tiveram dois temas muito importantes. Um, inclusive, que a gente debate muito pouco. Não tá no nosso... Não é habitual a gente falar no futebol sobre um desses temas. E claro, né, o José Boto acaba passando por vários ali assuntos. Gente, não existe negociação de Flamengo com Zenit. Não existe negociação. O que existe é o Zenit, que é o Gerson, ele tem que pagar a multa. Não tem diálogo, não existe essa negociação. É a multa. O Zenit pagou, fez o Pix, o Gerson automaticamente ele vai pro Zenit. O que tem ali é um imbróglio do tal envolvimento do direito de imagem, aí do adiantamento, aí da parte que ainda iria a receber, mas aí com o Gerson. O Zenit não tem nada a ver com isso, não tem o que debater. O José Boto deixou isso bem claro, né? Sobre essa negociação, em aspas, que não tem com o atleta, não existe, é só pagar o valor da multa. Galera, é o seguinte, entre algumas ali, eu acho que primeiro isso aqui é muito importante pra gente falar. O José Boto citou, como vocês falam, lei do ex, né? Gostaria de enfrentar o Benfica, né? O José Boto tem uma passagem ali pelo Benfica e tal. Minha opinião, tá? Entre os confrontos mais legais da gente ver e que podem ser, de fato, proveitosos, vamos dizer assim, é o confronto de equipe brasileira contra uma equipe europeia, quando a gente fala de Benfica, de Porto, confronto Palmeiras e Porto, é um confronto interessantíssimo. Porque a gente não tá pegando os principais clubes europeus, mas a gente tá pegando um clube que ele tá no ecossistema dos clubes europeus, e quando eu me refiro, eu não tô falando de história, eu não tô falando de grandeza, eu não tô falando de nada disso. Estamos falando até do poderio econômico e de onde esses clubes estão dentro desse ecossistema. E o confronto Palmeiras e Porto é um confronto muito interessante, e esse confronto, que seria muito interessante, afinal de contas, o Flamengo fugiria de um Bayern de Munique. A gente vai fazendo um vídeo sobre isso, tá? Nosso próximo vídeo é sobre isso. Seria interessante pegar o Benfica, porque a gente consegue ter, de fato, em que estágio tá a grandeza do futebol brasileiro numa comparação que não é uma comparação louca financeira, que não tem nada a ver, pô. Real Madrid, Manchester City, PSG, clubes que alguns até mexem até com dinheiro de nações. Então, assim, é completamente... Do Benfica seria muito importante. E vamos aqui fazer, né, uma conjuntura. O Flamengo enfrenta um Benfica, passa por um Benfica, mundialmente, dá o Flamengo, caramba, aquela equipe sul-americana passou pelo clube aqui europeu, então peraí. É interessante, seria importante. E individualmente ali, né, particularmente, o José Boto fez essa brincadeira, porque eu quero ver Flamengo e Benfica, já tô avisando, tá? Nas oitavas de final, pelo confronto e por fugir de Bayern de Munique. Seria, sem dúvida nenhuma, muito importante, muito proveitoso. Antes da gente passar por mais um tema que eu acho que é o principal sobre essa entrevista, o José Boto falou que todos que estão aqui, porque falou, tem muitas pessoas lá, né? Todos que estão aqui no futebol são profissionais, não há vice-presidente ou algum amador. Depois tem a parte institucional, a casa do Flamengo, e não tem nada a ver com futebol. Neste hotel só estão hospedados os profissionais do Flamengo, né? Há ali uma separação, uma divisão. Sobre a competição, ele diz, né, que é óbvio que, olhando para o grupo, nosso primeiro planejamento é passar da fase de grupos, é jogo a jogo, não vamos desprezar nenhuma equipe. Vejo vocês desprezando algumas equipes. O Esperance é uma equipe muito difícil, o futebol africano é muito técnico, vamos desfrutar de todos os jogos. É o jogo de estreia do Flamengo, né? Inclusive, a gente tem uma liga, tá? Com parceria com o SofaScore, é gratuito. Participa aí, cara, se inscreve, esse aqui é o nosso código, porque ele é exclusivo para vocês inscritos, é uma liga fechada, então você baixa o aplicativo do SofaScore, link tá na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, procura lá a nossa liga, que é Godoy Mundial, e aí você digita esse código. A partir dali você vai entrar com o seu time, você escala o seu time, já tem as escalações de uma rapaziada que entrou, alguns times, gente, os nomes de alguns times são fantásticos. Depois, ao longo da competição, nas lives, eu vou mostrando aí pra vocês aí alguns times da galera, os nomes e tal. Então você bota aí o código e participa da nossa liga. E aí, o José Boto fala muito, porque existe essa curiosidade, né?
dessa referência, dessa... É diferente, o futebol se aplica aqui do que o futebol se joga lá na Europa e tal. E o José Boto foi perguntado sobre isso, ele diz, né, que os times sul-americanos estão sendo colocados à prova, né, na Europa estão os melhores jogadores, mas isso não quer dizer que nós, do Flamengo, não vamos entrar para ganhar. O fato deles estarem no fim da temporada pode sim representar uma vantagem para as equipes sul-americanas. Esse fim da temporada é um fim da temporada meio que... é estranho, é meio em aspas, porque é o seguinte, galera, peguei até o Harry Kane, tá? Grande jogador importante do Bayern de Munique e talvez um adversário do Flamengo, né? Um provável adversário do Flamengo nas oitavas de final. O Harry Kane, quando você fala sobre Bundesliga, o principal campeonato alemão, onde o Bayern, né, foi campeão e ele teve uma participação muito importante, só para você ter ideia, o Harry Kane tem 2.300 minutos jogados na Liga Alemã, né? Aquele campeonato extenso, pontos corridos, Bundesliga. Então ele já chega para essa competição com 2.300 minutos jogados, perfeito? Arrascaeta, jogador influente, jogador importante nessa temporada pro Flamengo, só de campeonato carioca, veja bem, é de campeonato carioca. O Arrascaeta chega no campeonato mundial com 800 minutos jogados. Entenderam? Harry Kane só no campeonato alemão, não tô contando Champions League, não tô contando a Copa, só o campeonato alemão principal, 2.300 minutos. Arrascaeta, no campeonato menos importante da temporada do Flamengo, já tem 800 minutos. Então se a gente colocar pro Arrascaeta ainda, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, por isso que assim, eles estão no final da temporada, mas cara, o nosso calendário ele é insano. Então assim, os nossos jogadores não estão muito diferentes disso não. E o principal, na minha opinião, teve aquela curiosidade de sempre, né? E é interessante você ter uma resposta de alguém que está fora da nossa bolha e por acaso agora está aqui na nossa bolha, mas tem a referência lá de fora, que é o José Boto, né? Que é um profissional europeu e que esteve, né? Estudou futebol academicamente lá, enfim, se profissionalizou por lá. Ele disse que o elenco do Flamengo na Premier League lutaria pelos primeiros lugares. Isso é muito difícil você ter essa projeção, mas tinha que estar habituado a jogar naquele ritmo. Em termos de qualidade, com certeza está numa prateleira, primeira prateleira. É muito difícil você fazer essa conta, porque o futebol tem muitas variantes. Mas ele falou sobre ritmo. Ritmo é uma palavra que a gente fala muito pouco aqui no futebol brasileiro. Normalmente a gente fala sobre intensidade. Ritmo e intensidade são coisas completamente diferentes. Inclusive, a intensidade ela está aplicada no ritmo, né? Porque não adianta você ter pouca intensidade, o ritmo, elas estão alinhados, né? Estão paralelos, não é a mesma coisa. Esse é o grande desafio do Flamengo. O jogo contra o Chelsea, que depois a gente vai falar sobre esse confronto, e os jogos em seguida, são jogos que o Flamengo vai enfrentar um panorama de um ritmo completamente diferente do que ele está acostumado. E o tempo de recuperação, e aí passa pela intensidade, pela força, pela capacidade física que você vai conseguir competir dentro desse ritmo, é muito pouco, é muito pequeno. E é o grande desafio para esses clubes que vão enfrentar as grandes potências europeias. Não é somente a qualidade técnica dos jogadores, é você estar num ritmo e aí que tá. Será que os europeus vão descer o seu ritmo por estar no final da temporada e tal? Porque o ritmo é muito diferente. Eu lembro que já teve um volante do Flamengo até, que em off a gente estava conversando sobre a experiência dele na Europa e agora ele estando no Brasil e ele falou pra mim que o tempo dele receber a bola dos zagueiros e chegar na faixa dele, aqui no Brasil, demora. Dava muito mais tempo dele observar o campo, dele alinhar o corpo. Olha que coisa curiosa, né? E que lá na Europa chegava muito mais rápido. Então o ritmo de jogo. E aí a gente pode pegar gramado, questões geográficas, assimilação tática, preparação física, entrosamento, tem muitas coisas que podem impactar. Agora o ritmo é completamente diferente e esse é o grande desafio do Flamengo, mas a gente pode falar sobre isso melhor ainda no nosso próximo vídeo, que eu já deixo aí o convite para você acompanhar, beleza? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tamo junto, valeu!